Oi pessoal, então nos vídeos anteriores eu ensinei vocês a ensinar as habilidades básicas de atenção, que são responder pelo nome, sentar e esperar. Hoje eu vou falar sobre as habilidades de imitação, que também são muito importantes para uma criança aprender. Então a gente tem que imaginar que boa parte das coisas que a gente aprende na vida da gente é observando as outras pessoas. Lembre-se assim, a gente está numa rodoviária esperando o ônibus, mas não sabe exatamente qual seria ele. Nós observamos o que está ao redor acontecendo e a partir daquilo que a gente enxerga, a gente consegue fazer as coisas. Então, muito das habilidades de imitação é a partir do nosso contato visual, daquilo que a gente enxerga ao nosso redor. Então, o vídeo de hoje é também focado nessa parte, que é um pouquinho mais complexa que as habilidades básicas de atenção. Eu sou o professor Júlio Kobejo e eu tenho também um filho autista e por isso eu comecei a estudar esses conhecimentos de aba e estou trazendo aqui para vocês vários exemplos de coisas que a gente consegue ou ensinar em casa ou ajudar na terapia caso ele já esteja fazendo. Os vídeos eles são numerados, caso vocês não tenham assistido ainda os outros que falam sobre essas habilidades básicas de atenção, então é só cuidar pela numeração e pelas playlists. Então vamos começar exatamente agora o ensino das habilidades de imitação. Então sempre o foco dessa habilidade é pela parte visual. Então a gente vai dividir esse programa em 6 partes, que são elas: fazer imitação com movimentos grossos. Por exemplo, eu vou levantar o meu braço e falar para a criança, faz igual. E a criança vai ter que fazer igual o que eu estou fazendo visualmente. Lembre-se que a gente vai usar essas expressões, faz igual, faz assim. E nós não podemos falar o nome do movimento, tipo levanta o braço. É sempre pela parte visual. Então, sempre essa expressão que vocês vão escolher, do faz igual, faz assim, ela vai ser repetida para todos esses movimentos. Então, esses dos movimentos grossos é um dos principais que a gente pode começar a ensinar para as crianças. Um outro é imitação com objetos. Eu lembro que o meu filho, por exemplo, ele achou mais fácil começar com objetos do que fazer imitação motora grossa. Então, eu peguei um chocalho, que era um objeto que fazia barulho, fazia o barulhinho com o chocalho e falava, faz igual. E aí dava para ele, obviamente, né, que esses movimentos no começo ele não faz, aí eu pegava a mãozinha dele, fazia o movimento e depois com o tempo ele começou a imitar, a gente vai tirando a ajuda. Sempre que a gente está fazendo esses programas, a gente deve lembrar dos conceitos de reforçadores, também vai ser utilizado. Depois que eles fizerem esse movimento que a gente pediu, vai ser dado um reforçador para eles. O outro tipo é imitação motora fina. Então a gente vai pegar, por exemplo, e fazer pinça, vai pegar, apontar o dedo na mão. São coisas assim que são mais delicadas para ensinar para a criança, mas ela precisa aprender bastante porque isso tem a ver também com várias outras habilidades que vão ser aprendidas na sequência. Então esse é um próximo passo para ensinar também para as crianças. Mais adiante ainda a gente vai imitar movimentos fonoarticulatórios. A gente vai dizer, faz assim, faz assim. Então, isso a gente vai ensinando a criança a imitar movimentos, né, no rosto, porque isso vai ser importante também na hora da fala. Muitas das coisas a gente vai aprender a partir desse tipo de imitação. Notem que é um programa um pouco mais complexo do que aqueles que eu estava falando anteriormente. São várias coisas que a gente vai ter que ensinar e cada uma dessas áreas vai sendo ensinada várias vezes para ela conseguir imitar de forma generalizada. Um próximo passo é imitar movimentos grossos em pé. Então agora a dificuldade já aumenta, todos os outros a gente está me ensinando para a criança com ela sentada. Lembra que eu falei lá no outro vídeo que a habilidade de sentar era muito importante? Então todas essas que a gente estava fazendo anteriormente eram imitações com a criança sentada. Agora a gente vai fazer com a criança em pé e aí são os mesmos movimentos, levantar os braços, bater palma, sempre falando, faz igual. E aí, para a criança poder imitar também, a gente dá ajuda total, depois ajuda parcial, caso a criança não consiga fazer, e a gente pode até explicar para a criança caso ela já fale, já entenda algumas coisas. Mas todos esses tipos de ajudas devem ser retirados. Ela deve fazer pelo comando visual, ela deve enxergar e fazer igual o que a gente está fazendo. E o último seria imitar sequências de movimentos. Por exemplo, bota a mão na cabeça e depois bater palma. Então a gente vai dizer, faz igual.
E aí a gente já tem um programa um pouco maior. Dentro de cada um desses programas aí a gente vai subdividir em vários outros, tá? A gente vai fazer movimentos como levantar a mão, como bater palma, todos são imitação de movimentos grossos. E isso aí vai sendo amplificado numa quantidade maior de movimentos que a criança precisa fazer. Então é um programa bem maior, né, do que o anterior, mas precisa ser feito regularmente de uma forma bem intensa e que seja super divertido para a criança. Não pode ser um negócio chato de fazer. Faz igual. Tem que ser divertida, tem que fazer cócegas na criança, tem que oferecer brinquedos para a criança, tem que fazer, por exemplo, movimentos grossos de bater numa mesa, a gente pode fazer um ritmo numa mesa, depois dançar com a criança. Então tem várias formas de fazer essa imitação que vai ajudar a criança a aprender e justamente ela vai se divertir. É necessário que seja lúdico para a criança não fugir dessa atividade. Como a área de imitação é uma área muito grande, depois eu vou fazer vídeos específicos para cada um dos movimentos. Então eu estou falando aqui de uma forma mais geral para vocês entenderem o conceito de como ensinar a imitação. Lembre-se sempre que é pelo visual, a parte oral que a gente está falando aqui é apenas para um auxílio para a gente ter a atenção da criança. Lembre-se sempre que a gente precisa com que ela olhe para a gente, para que ela faça os movimentos de forma correta. Uma outra informação também super importante é que, digamos, eu estou ensinando algum tipo de movimento para a criança e ela faz primeiro que eu. Se ela fizer primeiro que eu, não é imitação. Então, sempre tenha em mente que você precisa fazer primeiro, ela vai fazer a partir da observação visual dela, não dela fazer primeiro e nós depois. Aí seria a gente que estaria imitando ela. São pequenos detalhes, mas são super importantes. Então, no próximo vídeo eu vou fazer sobre as habilidades de linguagem receptiva, que é para a criança entender o que ela está ouvindo, que também é super importante. É impossível uma criança falar se ela não está entendendo o que está ouvindo. Então, essas habilidades também de imitação, eu vou fazer diversos vídeos depois, dividindo em partes, porque ele é muito complexo. Esse primeiro vídeo foi apenas para a gente ter uma ideia de como começar a fazer. Caso você tenha gostado do vídeo, não esqueça de curtir o canal e dar um like para o YouTube entender, né, que o conteúdo está sendo legal para você e que você possa receber as notificações no futuro. Se possível, também clique no sininho ali para que receba todas as notificações. Então, pessoal, ficamos por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.